Olá, eu me chamo Mariana Parma, eu sou graduanda em Bioquímica pela UFV e eu vou apresentar um pouco sobre formulação de dsRNA para controle de fungo causador da ferrugem da soja, Phacopsera pachyrizi, por RNA de interferência. Para isso, a gente precisa entender um pouco sobre o cenário brasileiro da soja. Vamos tratar principalmente em relação aos grãos, e aqui temos dados de 2019 e de 2020 em relação à exportação e à receita gerada. Esses dados representam para nós 8% das exportações agroindustriais do Brasil, e dentro da agroindústria, a cada $4 exportados, um é referente à soja. Isso ressalta para nós a importância econômica dessa cultura. Mas, além disso, quando a gente aborda o contexto mundial, observamos que em 2021 a soja brasileira representou 36% da produção mundial de soja. Porém, essa cultura ela é afetada pela ferrugem asiática da soja, causada, como já foi dito, pelo fungo Phacopsera pachyrizi, que provoca lesões características na superfície da folha, como a gente pode observar nessa foto, através dessas lesões marrons e da área despigmentada. Quando ela não é controlada, pode provocar perdas de até 90% da produção de soja, e atualmente o controle é feito principalmente por agroquímicos, porém são produtos que podem causar danos ambientais e induzir a resistência do fungo. Quando se trata desse controle com agroquímicos, há um custo envolvido do produto, das aplicações, as perdas, e em 2018 e 2019 esse custo foi de aproximadamente 2,8 bilhões de dólares. Em relação aos agroquímicos, tem três classes principais utilizadas, que são os triazóis, as estrogovirulinas e as carboxamidas, sendo que o primeiro atua na membrana celular do fungo em relação à permeabilidade, e os dois últimos atuam principalmente na respiração celular. Então, esses produtos têm como principal objetivo a morte do fungo e a prevenção da infecção. Mas, como foi dito, isso é um processo muito caro e que pode causar danos ambientais. Então, a gente apresenta aqui como alternativa o controle da ferrugem da soja por RNA de interferência, que é algo que já existe na célula, uma maquinaria própria da célula, que aborda uma sequência específica de dsRNA, ou seja, uma RNA fita dupla, para silenciamento gênico. Como foi dito, é algo que já existe na célula. Então, uma vez que o dsRNA está presente, há o recrutamento de todas essas proteínas e complexos que promovem o silenciamento do gene-alvo. Isso é uma metodologia extremamente específica, porque o dsRNA ele vai se ligar com alta afinidade à sua molécula de interesse. Então, a gente não observa tanto danos ambientais, porque é algo extremamente específico. E os genes que podem ser silenciados são, de preferência, genes de infecção, patogenicidade ou genes essenciais, para garantir a morte e a prevenção de infecção pelo fungo. Isso pode ser feito por silenciamento através do hospedeiro, onde a soja é modificada para que ela possa produzir o dsRNA, ou através de spray, onde a molécula já é disponibilizada na superfície da folha de soja e o fungo irá absorvê-la, que é a metodologia que nós vamos escolher aqui. Isso pode ser feito com um baixo custo de produção, no caso, uma produção em vivo, através de bactérias, e isso traz para a gente um custo de $2 por grama. Então, é uma alternativa mais viável por não ter efeito off-target e também uma alternativa mais barata. Só que como o RNA de interferência vai ficar na superfície da soja, ele vai estar sujeito à umidade, raios UV, ele vai precisar de uma proteção. Então, os objetivos desse trabalho é a otimização de bactérias para a produção de dsRNA e a formulação com o dsRNA com baixo custo no controle de ferrugem asiática da soja. A metodologia utilizada, então, foi a seleção de um gene essencial e conservado do fungo para ser silenciado. Esse gene foi obtido por produto de PCR, onde houve ligação no vetor, no nosso caso o PIGEN. Esse vetor foi inserido na bactéria DH5-alfa e o plasmídio dela foi utilizado na transformação por choque térmico da E. coli HT115. Essa construção foi confirmada por PCR e sequenciamento de Sanger. A produção através de bactéria foi otimizada por gradiente de IPTG, que é uma molécula indutora da T7-RNA polimerase. Nós produzimos, então, nas condições que foram consideradas ótimas, o dsRNA e fizemos a extração. A avaliação de concentração e qualidade foi feita
E esse dsRNA foi nanoencapsulado em formulação que será utilizada no controle de Phacopsora pachyrizi. Para isso, nós aplicamos a formulação em sojas e posteriormente inoculamos com fungo a fim de avaliar o efeito do dsRNA. Esses alvos escolhidos, então, foram genes para replicação e respiração celular, que são alvos afetados pelos agroquímicos. Mas no dsRNA, esses alvos vão ser extremamente específicos, então a gente vai ter o efeito desejado com o uso do agroquímico, que seria a morte do patógeno, porém sem o efeito off-target. Então, uma vez que a gente tem esse produto de PCR e foi feita a clonagem, a gente precisa garantir que o nosso inserto está no vetor. Isso é feito por PCR com o primer M13, que flanqueia as regiões de clonagem. Então, aqui a gente tem o nosso vetor vazio, com quase 300 pares de base, e aqui o produto da reação quando o nosso inserto estava no vetor. Então, a gente aumenta o tamanho esperado, confirmando que o nosso gene de interesse estava no vetor. Esse gene foi transferido para a bactéria e a gente precisava garantir que a bactéria também estava expressando esse gene. Então, foi feita a extração do RNA total das bactérias, tanto a não transformada quanto a transformada, e através do cDNA, nós avaliamos com um primer específico se haveria amplificação apenas nas bactérias transformadas. E isso aconteceu. As não transformadas não obtiveram amplificação quando a gente usou o primer para o gene a ser silenciado, e as bactérias transformadas apresentaram uma altura esperada em relação ao seu gene de interesse. Então, como a gente já tem as bactérias transformadas, a gente precisava otimizar essa produção. Isso foi feito através de um gradiente de IPTG, onde a gente testou 5 concentrações. Fizemos aqui uma extração um pouco mais limpa, onde a gente observa com clareza a banda do nosso RNA de interferência. Aqui eu mostro apenas o teste para o alvo de replicação, porque aqui foi o que apresentou para a gente uma banda mais intensa, então ele foi escolhido para padronizar os métodos. Então, a partir dessa extração, a gente fez uma nova síntese de cDNA, onde a gente observa que todos os 5 de todas as concentrações foram igualmente sintetizados. E por real-time, nós analisamos o número de cópias de cada cultura induzida com concentrações diferentes de PTG. A gente observa que principalmente 1 milimolar e 0,25 tiveram um grande número de cópias da nossa molécula de interesse, mas como o intuito é manter um custo baixo, nós optamos por seguir com 0,25 milimolar para as próximas etapas. Então, novamente, nós induzimos a bactéria, mas agora com 0,25 milimolar, e fizemos uma extração considerada mais barata para o dsRNA, e aí a gente não observa tão claramente a nossa banda, apesar de estar presente. Então, foi feito um PCR com o cDNA desse dsRNA, onde a gente observa a presença da nossa banda. Então, apesar de ser uma extração mais barata e visualmente não se observar a banda esperada, ela estava presente. E foi esse dsRNA que foi utilizado para os ensaios biológicos, esse produzido de uma forma mais barata. Ele foi borrifado na superfície da folha e, posteriormente, nesse caso aqui foram 9 dias, foi inoculado o fungo na superfície dessas folhas e nós observamos uma redução na área afetada. Aqui trazendo em números, a gente observa uma diferença significativa na redução da área afetada, onde no controle foi borrifado apenas água no início e depois o fungo, e aqui a gente teve o nosso dsRNA nanoencapsulado, borrifado, e 9 dias após a aplicação do fungo. Tudo isso mostra pra gente que a síntese de dsRNA por bactérias modificadas pode ser uma alternativa de baixo custo para o controle de Phacopsora e que o nanoencapsulamento para aplicações em soja é efetivo em proteger o DS, porque a gente observou naquele experimento que após 9 dias da aplicação, o DS ainda teve a capacidade de reduzir a área afetada por Phacopsora. Então, a gente também observou que o dsRNA promove a diminuição de infecção, evitando a ferrugem da soja. Aqui estão as referências do nosso trabalho e o meu muito obrigada a todas e principalmente às instituições de fomento.